Um fazendeiro simples, de fala mansa e mãos calejadas, comprou uma casa velha por R$ 2.000 e virou motivo de riso na vila. Diziam que ele tinha gastado caro em ruína, mas um mistério no porão revelou algo que mudaria seu destino e sua alma para sempre. Foi em um leilão municipal, um evento comum em cidades pequenas onde bens desvalorizados encontram novos donos, que Zé Amaro viu a oportunidade de concretizar seu sonho. Por apenas R$ 2.000, um valor irrisório até mesmo para os padrões da época, ele arrematou uma antiga casa de fazenda. O preço baixo não era sem motivo. A propriedade estava há anos abandonada, esquecida pelo tempo e pela memória. Suas paredes de taipa exibiam rachaduras profundas, as telhas estavam quebradas em diversos pontos, e a madeira das janelas e portas apodrecia sob a ação inclemente do clima. A escritura, amarelada e quase ilegível, parecia um documento tão antigo quanto a própria construção, testemunha silenciosa de um passado distante e desconhecido. A casa se erguia isolada, em um trecho mais remoto da zona rural, exalando um ar de ruína iminente. A notícia da compra se espalhou como rastilho de pólvora pela pequena vila. Em um ambiente onde todos conheciam a vida de todos, a decisão de Zé Amaro virou motivo de chacota e ceticismo. Dona Ritinha, a vizinha mais fofoqueira e amiga de infância, não poupou comentários. Zé Amaro gastou caro em ruína, dizia ela, com um tom de pena misturado à incredulidade. Outros vizinhos concordavam, balançando a cabeça em desaprovação. Ele deve ter perdido o juízo, comentavam. Jogou dinheiro fora em um monte de entulho. A percepção geral era de que o fazendeiro, em sua simplicidade, havia cometido um erro crasso, adquirindo um problema em vez de uma solução. Ninguém conseguia entender a lógica por trás de investir o pouco que ele tinha em algo tão visivelmente condenado. O contraste entre a visão pública e a silenciosa esperança de Zé Amaro era gritante. Enquanto a vila zombava, o fazendeiro, em sua fala mansa e determinação inabalável, via na casa não uma ruína, mas a promessa de um novo começo, um lugar a ser reconstruído com suas próprias mãos. Mal sabia ele que aquela estrutura decadente guardava um segredo capaz de mudar não apenas sua vida, mas a própria essência de quem ele era. Apesar do ceticismo da vila, Zé Amaro não se deixou abater. Com a mesma resiliência que o mantinha na lida da roça, ele iniciou a árdua tarefa de reformar a antiga casa. Seus dias eram preenchidos com o som de martelos e a poeira de paredes desmanchadas. Ele começou pelo telhado, substituindo as telhas quebradas e reparando as vigas carcomidas, garantindo que o teto pudesse finalmente oferecer a proteção que a casa há muito não tinha. Em seguida, dedicou-se às paredes, rejuntando tijolos, preenchendo as rachaduras com argamassa e reforçando a estrutura, passo a passo, transformando a ruína em um lar potencial. A cada dia de trabalho, a esperança de Zé Amaro se solidificava, e a casa, antes um amontoado de escombros, começava a ganhar nova vida sob suas mãos calejadas. A última e mais desafiadora área a ser limpa era o porão. Um espaço escuro, úmido e esquecido, que servira de depósito para décadas de entulho e sujeira. Pilhas de madeira podre, ferramentas enferrujadas, sacos vazios e uma camada espessa de terra e poeira cobriam o chão. O ar era pesado, com cheiro de mofo e terra molhada. Zé Amaro, munido de uma pá, uma enxada e um lampião a querosene, desceu as escadas rangentes, determinado a livrar o local daquela carga de abandono. O trabalho era lento e exaustivo. Ele passava horas removendo o lixo, separando o que podia ser reaproveitado do que deveria ser descartado, sentindo o peso da história de cada objeto empoeirado que passava por suas mãos.
Na manhã de uma terça-feira particularmente abafada, enquanto Zé Amaro cavava próximo a uma das paredes de pedra, removendo uma pilha de escombros que pareciam ter se acumulado por séculos, sua enxada atingiu algo sólido. O som metálico abafado pela terra ressoou no silêncio do porão. Ele parou intrigado. Não era o som de uma pedra comum ou de um pedaço de madeira. Com cuidado redobrado, começou a remover a terra ao redor do objeto, usando as próprias mãos para sentir a superfície. Lentamente, a forma de um baú de madeira, pesado e incrustado de terra, começou a emergir. Era um baú antigo, com ferragens enferrujadas e a madeira escura e carcomida pelo tempo e pela umidade do local. A surpresa de Zé Amaro foi palpável. Ele puxou o baú para fora da terra, sentindo o peso considerável do objeto. As dobradiças estavam presas pela ferrugem e pela sujeira, mas com um esforço concentrado ele conseguiu forçar a tampa. Um rangido seco ecoou no porão. A luz fraca do lampião revelou o interior. Seus olhos se arregalaram. Não havia roupas velhas ou utensílios quebrados. O baú estava repleto de moedas de ouro, milhares delas, cintilando mesmo na penumbra, de tamanhos e formatos variados, algumas com brasões ou inscrições que Zé Amaro nunca havia visto. Ao lado das moedas, havia um pacote de documentos antigos, amarelados e frágeis, amarrados com um barbante desbotado. Com as mãos trêmulas, ele pegou um dos documentos. Eram escrituras coloniais de Sesmarias, antigos títulos de terra concedidos pela coroa portuguesa no período colonial. Zé Amaro, em sua simplicidade, sabia o que aquilo significava. As Sesmarias representavam a posse de vastas extensões de terra, algumas das quais poderiam estar localizadas em áreas valorizadas ou até mesmo dentro dos limites da cidade. O valor daquelas terras, somado ao peso do ouro em suas mãos, era incalculável. Ele, o fazendeiro que sonhava apenas com um teto seguro, acabava de encontrar uma fortuna que o tornaria milionário. A alegria inicial, um choque quase paralisante, foi seguida pela incredulidade. Sua vida simples, construída sobre o suor e a modéstia, havia sido virada de cabeça para baixo por um achado inesperado no porão de uma casa que todos consideravam uma ruína. Aquele baú, esquecido por tanto tempo, não era apenas um tesouro material, era a chave para um futuro que Zé Amaro jamais ousara sonhar, e o início de uma jornada que o levaria muito além de suas expectativas mais humildes. A alegria inicial de Zé Amaro, um misto de choque e incredulidade, deu lugar a uma profunda cautela. Ele sabia que uma fortuna daquela magnitude não poderia permanecer em segredo por muito tempo, e a autenticidade dos documentos era crucial. Com o baú novamente lacrado e escondido sob algumas tábuas soltas no porão, Zé Amaro decidiu procurar a única pessoa na vila que poderia ajudá-lo a entender a verdadeira dimensão de sua descoberta. Seu Odair, o tabelião do cartório local. Seu Odair era um homem de poucas palavras, conhecido por sua retidão e por ser o guardião da memória legal da região. Seus óculos de aro fino repousavam na ponta do nariz enquanto ele examinava documentos antigos com uma lupa, e sua caligrafia impecável adornava cada registro. Zé Amaro, em sua simplicidade habitual, chegou ao cartório em uma tarde, carregando uma pasta velha onde havia cuidadosamente colocado as escrituras coloniais de Sesmarias. Ele explicou a seu Odair, com a voz embargada pela emoção contida, como havia encontrado os papéis no porão da casa recém-adquirida. O tabelião, acostumado a lidar com heranças e disputas de terra, mas raramente com algo de tamanha antiguidade, pegou os documentos com reverência. As folhas amareladas, escritas em uma caligrafia rebuscada e com selos quase apagados pelo tempo, revelavam a concessão de vastas extensões de terra pela coroa portuguesa a um antigo colonizador.
Seu Odair passou horas analisando cada detalhe, consultando livros de registro antigos e mapas cartográficos da região. A cada verificação, o semblante do tabelião, geralmente impassível, demonstrava uma surpresa crescente. As sesmarias descritas nos documentos não eram apenas terras comuns. Muitas delas correspondiam a porções de solo que, com o passar dos séculos, haviam se tornado áreas urbanas valorizadas ou fazendas produtivas na região. Algumas estavam até mesmo dentro dos limites atuais da cidade vizinha. A confirmação veio com a voz grave de seu Odair. Zé Amaro, disse ele, erguendo os olhos do papel. Estas terras, elas valem uma fortuna incalculável. E as moedas de ouro que você mencionou, isso é algo que transcende qualquer coisa que já vi neste cartório. O tabelião explicou os procedimentos legais necessários para regularizar a posse, os impostos e as implicações de ser o legítimo proprietário de um patrimônio tão vasto. A notícia, vinda de uma fonte tão confiável, solidificou a nova realidade de Zé Amaro. Ele não era apenas um fazendeiro com um sonho de um lar, modesto, mas um homem milionário. Apesar da discrição de seu Odair, a notícia de um achado tão extraordinário em uma vila pequena como aquela era impossível de conter. A primeira a suspeitar foi Dona Ritinha, a vizinha mais fofoqueira e atenta aos movimentos alheios. Ela havia notado a visita de Zé Amaro ao cartório, algo incomum para o fazendeiro, e a demora de sua permanência. Pouco depois, Tiãozinho, o ajudante de roça curioso que Zé Amaro havia contratado para auxiliar na limpeza mais pesada da casa, deixou escapar alguns comentários sobre coisas brilhantes que ele havia visto no porão antes de Zé Amaro o dispensar daquela área. A combinação de observações e sussurros se espalhou como rastilho de pólvora. Em poucos dias, a chacota inicial da vila sobre a ruína de Zé Amaro se transformou em espanto, depois em admiração forçada e, finalmente, em uma cobiça velada. Os olhares mudaram. Aqueles que antes zombavam de Zé Amaro agora o cumprimentavam com sorrisos largos e perguntas disfarçadas sobre como andavam as coisas. Antigos conhecidos que mal o notavam começaram a aparecer em sua porta, oferecendo ajuda na reforma da casa ou propondo parcerias de negócios que prometiam multiplicar sua recém-descoberta fortuna. Havia propostas de compra das terras, algumas honestas, outras claramente oportunistas, todas com a intenção de abocanhar uma parte do tesouro. Parentes distantes, que Zé Amaro mal conhecia, surgiram de repente, lembrando laços familiares e sugerindo necessidades urgentes que poderiam ser supridas com uma pequena ajuda. Zé Amaro, em sua essência simples e desconfiada, sentia o peso de toda aquela atenção indesejada. Ele, que sempre valorizou a paz e a privacidade, agora se via no centro de um turbilhão de interesses. A casa, que ele sonhava em transformar em um refúgio tranquilo, tornou-se um alvo, um ponto de atração para a cobiça alheia. O fazendeiro percebeu que a riqueza, ao invés de trazer a paz que tanto almejava, começava a semear a semente da solidão e do medo. O sorriso fácil e a fala mansa que o caracterizavam começaram a ser substituídos por um semblante mais fechado, uma vigilância constante. Ele se sentia observado, cada passo seu analisado, cada decisão questionada, mesmo que apenas por olhares. O isolamento, antes uma escolha do viúvo em busca de sossego, agora era uma consequência amarga de sua fortuna, um presságio de que sua vida jamais seria a mesma. A nova realidade de Zé Amaro, marcada pela fortuna recém-descoberta e pela crescente cobiça alheia, estava longe de ser a paz que ele almejava. A casa, antes um projeto de refúgio, tornara-se um ponto de tensão, um ímã para olhares e interesses indesejados. Contudo, a verdadeira natureza daquele lugar e a profundidade de seu passado sombrio ainda estavam por se revelar,
e a catalisador para essa revelação seria uma força muito mais antiga e implacável do que a ganância humana: a própria natureza. O sertão, conhecido por seus longos períodos de estiagem, pode ser igualmente implacável quando as chuvas chegam. Em uma noite de final de verão, o céu, antes um azul intenso, escureceu de forma ameaçadora. Nuvens carregadas, de um cinza quase púrpura, cobriram o horizonte e um silêncio pesado precedeu a tempestade. Zé Amaro, acostumado aos caprichos do clima, preparou-se para uma chuva forte, mas o que se seguiu superou qualquer expectativa. Ventos uivantes começaram a açoitar a casa, fazendo as janelas recém-reparadas rangerem e as telhas vibrarem. Pouco depois, as primeiras gotas se transformaram em um dilúvio, uma cortina d'água tão densa que reduzia a visibilidade a quase zero. Raios cortavam o céu, seguidos por trovões que faziam a terra tremer, ecoando como explosões distantes. A chuva torrencial não deu trégua por horas. A água descia em enxurradas pelas encostas, transformando os caminhos de terra em rios barrentos e arrastando tudo o que encontrava pela frente. Dentro da casa, Zé Amaro observava, apreensivo, as goteiras que surgiam em pontos inesperados e o som da água que batia incessantemente nas paredes. Ele temia pela estrutura da velha construção, que mal havia começado a reformar, e pelo baú escondido no porão. A força da enxurrada era tamanha que a água começou a se infiltrar em frestas e rachaduras no solo ao redor da fundação da casa, esculpindo novos caminhos e expondo o que antes estava oculto. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente rompeu as nuvens e a tempestade deu lugar a um silêncio úmido e pesado, a paisagem estava irreconhecível. Árvores caídas, cercas derrubadas e o solo revirado testemunhavam a fúria da natureza. Zé Amaro, aliviado por sua casa ter resistido, saiu para inspecionar os danos. Ao redor da fundação, a terra havia cedido em vários pontos e a força da água havia escavado sulcos profundos. Foi ao se aproximar da parede lateral da casa, onde a enxurrada fora mais intensa, que ele fez uma nova e perturbadora descoberta. Onde antes havia apenas terra e algumas pedras soltas, a erosão revelara uma abertura escura e irregular. Um buraco que se estendia para baixo, revelando o que parecia ser a entrada para um túnel. A curiosidade, misturada a uma crescente apreensão, impulsionou Zé Amaro a investigar. Com um lampião a querosene em uma das mãos e um pedaço de pau na outra, ele se abaixou e espreitou pela abertura. O ar que vinha de dentro era frio e denso, com um cheiro forte de terra molhada e algo mais, algo indefinível e perturbador. Com cautela, Zé Amaro ampliou a abertura o suficiente para passar e desceu para o que se revelou ser um labirinto de túneis subterrâneos, escavados na rocha e na terra, estendendo-se sob a casa e para além dela. As paredes eram irregulares e o teto baixo forçava-o a se curvar em alguns trechos. A luz fraca do lampião revelava um cenário macabro. Em um dos túneis, ele encontrou o que pareciam ser restos de roupas antigas, desintegradas pelo tempo e pela umidade. Pouco adiante, a luz do lampião iluminou algo que o fez parar abruptamente. Ossos. Restos humanos, esqueletos parciais, espalhados pelo chão de terra úmida, como se tivessem sido ali deixados apressadamente. O coração de Zé Amaro disparou. Não eram apenas um ou dois ossos. Havia indícios de vários indivíduos. Ao lado dos restos, ele viu também armas antigas, enferrujadas e corroídas, mas ainda reconhecíveis, lâminas de facões, pontas de lanças e o que pareciam ser fragmentos de mosquetes primitivos. Aquilo não era um cemitério comum, nem um esconderijo de tesouros. Era um local de violência, um testemunho silencioso de mortes ocorridas há muito tempo. A descoberta era horrível e inegável.
A percepção de Zé Amaro sobre a casa mudou radicalmente naquele momento. Não era apenas uma ruína com um tesouro escondido, mas um lugar impregnado de uma história sombria e violenta. As lendas sussurradas na vila sobre o antigo coronel que ali vivera, um homem de poder e crueldade, e as histórias de engenhos esquecidos do sertão pernambucano, onde baús de sesmaria e tesouros eram muitas vezes ligados a tragédias, começaram a ganhar um novo e sinistro significado. O ouro do baú, antes um símbolo de esperança, agora parecia ter um peso diferente, uma mancha invisível. Zé Amaro sentiu que a casa guardava mais do que apenas um tesouro material. Ela guardava uma maldição, um legado de dor e sangue que a tempestade, em sua fúria cega, havia desenterrado. O que ele encontrou no porão não o tornaria apenas milionário, mas o arrastaria para um passado que ele jamais imaginou existir. Um passado que exigiria um preço. A revelação dos túneis e de seu conteúdo macabro atingiu Zé Amaro com a força de um soco no estômago. O lampião tremia em suas mãos, e a luz bruxuleante dançava sobre os ossos e as lâminas enferrujadas, projetando sombras fantasmagóricas nas paredes úmidas. Aquele não era apenas um tesouro, era um túmulo, um testemunho silencioso de uma violência antiga. A mente simples do fazendeiro, acostumada à lógica da terra e do plantio, lutava para processar a magnitude daquele achado. As histórias que ele ouvira desde criança sobre os engenhos esquecidos do sertão pernambucano, sobre coronéis impiedosos e tesouros amaldiçoados, de repente ganhavam uma realidade aterrorizante. O antigo coronel, de quem as lendas locais falavam com um misto de respeito e pavor, era uma figura lendária, mas agora parecia mais real do que nunca. Diziam que ele havia sido o senhor absoluto daquelas terras, um homem de poder ilimitado e crueldade notória, cujo engenho prosperara à custa do suor e do sangue de muitos. Os sussurros falavam de execuções sumárias, de escravos rebeldes que simplesmente desapareciam e de rivalidades sangrentas com outros proprietários de terra. A casa, agora, não era mais apenas uma ruína. Era um monumento a essa história brutal, e os túneis, uma cova coletiva que guardava os segredos mais sombrios do passado. As armas antigas, espalhadas entre os restos mortais, pareciam confirmar as narrativas de conflitos e opressão. O baú de ouro, antes um símbolo de esperança, começou a pesar com o fardo de uma origem manchada, uma riqueza construída sobre a desgraça alheia. Zé Amaro sentia um calafrio percorrer sua espinha, uma sensação de que havia despertado algo adormecido, algo que não deveria ter sido perturbado. O impacto da descoberta foi tão grande que Zé Amaro, apesar de sua natureza reservada, sabia que não poderia manter aquilo em segredo. Ele procurou novamente seu Odair, o tabelião, não para falar de terras e fortunas, mas para relatar o horrível achado nos túneis. A notícia se espalhou com velocidade ainda maior do que a do tesouro. Desta vez, não eram apenas fofocas. Eram fatos que exigiam a atenção das autoridades. Em poucos dias, a casa de Zé Amaro, antes motivo de chacota, depois de cobiça, tornou-se um canteiro de investigações. Arqueólogos, historiadores e peritos da Polícia Federal chegaram à vila, transformando a rotina pacata do lugar. Equipamentos foram montados, áreas foram isoladas, e a terra ao redor da casa, que Zé Amaro sonhava em cultivar, foi minuciosamente revirada. A vida do fazendeiro virou um inferno. Ele, que nunca havia tido problemas com a lei, foi imediatamente acusado de esconder patrimônio histórico e de manipular o local do achado. Interrogatórios se tornaram rotina, e suas palavras simples eram constantemente postas em dúvida por investigadores que viam em sua história uma tentativa de acobertar algo ou de se beneficiar indevidamente. Jornais locais e até mesmo a imprensa nacional
começaram a noticiar o caso, transformando Zé Amaro em uma figura pública, um homem simples no centro de um escândalo histórico e arqueológico. A cobiça pelo ouro se misturou com o medo e a paranoia. Os mesmos vizinhos que antes o elogiavam, agora o olhavam com desconfiança, temendo que a maldição da casa pudesse se estender por toda a vila. A casa, que deveria ser seu refúgio, estava agora sob constante vigilância. Não apenas das autoridades, mas também de curiosos e, o que era pior, de oportunistas. Pessoas estranhas começaram a rondar a propriedade à noite, e Zé Amaro ouvia ruídos e sussurros no escuro. Recebeu ameaças veladas, bilhetes anônimos que falavam em devolver o que não lhe pertencia, ou em pagar o preço do sangue. A paz que ele tanto buscava foi completamente destruída. Cada sombra, cada barulho noturno, cada olhar de estranho se transformou em uma fonte de ansiedade. Ele instalou trancas adicionais nas portas e janelas, dormia com um velho facão ao lado da cama, e seu sono, antes profundo e reparador, tornou-se fragmentado e perturbado por pesadelos. O fazendeiro, agora milionário aos olhos do mundo, sentia-se mais pobre e solitário do que nunca. A riqueza material havia se tornado um fardo insuportável, uma corrente que o prendia a um passado de violência e a um presente de medo. Ele não tinha em quem confiar. Seu Odair, o tabelião, fazia o que podia, mas o caso era grande demais para a pequena vila. Dona Ritinha, a vizinha, agora o evitava, assustada com a repercussão. Tiãozinho, o ajudante, havia desaparecido depois dos primeiros interrogatórios. Zé Amaro estava sozinho, cercado por interesses conflitantes e pela sombra de uma maldição que parecia se manifestar a cada dia. A casa, que deveria ser o lar de sua velhice tranquila, havia se transformado em uma prisão, um memorial vivo de uma história que ele jamais quis desenterrar. A fortuna que ele encontrara não o libertou. Ela o aprisionou, roubando-lhe a paz e a esperança de um final de vida sereno. As investigações em curso na casa de Zé Amaro, agora um sítio arqueológico sob a supervisão de especialistas, revelavam mais do que apenas a extensão dos túneis. Arqueólogos e historiadores, munidos de equipamentos modernos e um profundo conhecimento do período colonial, começaram a analisar meticulosamente cada artefato encontrado, incluindo as moedas de ouro do baú. A presença de restos humanos e armas antigas já havia transformado a percepção do local, de uma simples ruína para um palco de eventos históricos violentos. No entanto, a verdadeira natureza da fortuna de Zé Amaro ainda estava oculta, aguardando a análise minuciosa dos especialistas. Os estudos das moedas foram particularmente reveladores. Num laboratório especializado, cada peça foi catalogada, pesada e analisada quanto à sua composição e cunhagem. Não eram moedas comuns do período colonial brasileiro. Os brasões e inscrições, outrora ilegíveis para Zé Amaro, foram identificados como símbolos da coroa espanhola, datando principalmente do século XVII. A confirmação veio de um renomado numismata que atestou a origem estrangeira e o valor histórico inestimável daquele tesouro. As moedas eram, de fato, ouro espanhol, um achado raríssimo na região. A presença de ouro espanhol em tal quantidade no interior de Pernambuco levantou imediatamente uma série de questionamentos. Historiadores, ao cruzar os dados com registros da época, começaram a traçar uma linha do tempo sombria. A região, no século XVII, foi palco de intensos conflitos entre colonizadores portugueses e invasores holandeses, muitas vezes com o envolvimento de forças espanholas que apoiavam Portugal. O ouro, especularam os pesquisadores, era provavelmente parte de um saque de guerra antiga, talvez pilhado de alguma embarcação ou forte durante esses embates. A casa, ou o que existia antes dela, poderia ter servido como um esconderijo estratégico
para essa fortuna. Contudo, a revelação mais impactante não veio apenas da origem geográfica e temporal das moedas, mas de um detalhe muito mais sinistro, descoberto após análises mais aprofundadas. Amostras microscópicas retiradas da superfície de algumas moedas e do solo do baú revelaram traços orgânicos, resíduos que, após testes, foram identificados como fragmentos de sangue e tecido humano. A equipe forense, trabalhando em conjunto com os arqueólogos, concluiu que o ouro não era apenas um tesouro de guerra. Ele carregava consigo a marca de sangue. As evidências apontavam para um cenário onde a fortuna foi acumulada e escondida em meio a atos de extrema violência. As lendas sobre o Coronel Cruel e as mortes no engenho que Zé Amaro havia desenterrado com os túneis e os restos humanos ganharam uma conexão direta com o tesouro. O ouro estava manchado. Era o sangue de escravos mortos no engenho, de trabalhadores explorados até a exaustão e brutalmente silenciados para proteger os segredos daquele lugar e a origem daquela riqueza. A verdadeira natureza da maldição, que antes era uma superstição vaga, materializava-se agora em fatos concretos. Não se tratava de espíritos ou assombrações, mas do peso moral e da consequência inevitável de uma riqueza construída sobre o sofrimento e a morte. Cada fortuna retirada daquela terra, manchada de sangue e dor, trazia uma perda irreparável na vida de Zé Amaro. A sua paz, o seu sonho de um lar tranquilo, já haviam sido brutalmente arrancados. A cobiça alheia, as acusações das autoridades, a solidão crescente e o medo constante eram manifestações diretas dessa maldição. Ele não havia apenas encontrado o ouro, havia desenterrado um legado de crueldade que agora o consumia. Zé Amaro, ao ser informado sobre a origem macabra do ouro, sentiu o chão sob seus pés desabar. A alegria inicial da descoberta, a esperança de um futuro melhor, tudo se transformou em um horror paralisante. O ouro que o tornara milionário era, na verdade, sua maior maldição. Ele compreendeu o preço de sua riqueza e o fardo moral de sua descoberta. Cada moeda, cada título de sesmaria, agora parecia queimar em suas mãos, carregando o eco dos gritos e da dor dos que morreram para que aquela fortuna existisse. O fazendeiro simples, que sonhava apenas em envelhecer em paz, estava agora atormentado pela culpa e pelo conhecimento de que a sua prosperidade estava intrinsecamente ligada a um passado de barbárie. A casa, o tesouro e a sua própria vida estavam irremediavelmente marcados pelo segredo de sangue. A riqueza que deveria trazer libertação trouxe apenas uma nova e mais profunda forma de cativeiro. A revelação da origem macabra do ouro, manchado pelo sangue de escravos e pela violência de um passado cruel, desabou sobre Zé Amaro como uma sentença. A euforia inicial da descoberta, a esperança de um futuro tranquilo e a promessa de um lar seguro, tudo se desfez em um abismo de angústia. O fazendeiro, que antes sonhava apenas com a simplicidade de um teto e a paz da velhice, viu-se agora um milionário atormentado, moralmente destruído pelo peso de uma fortuna que carregava o eco de gritos e a dor de vidas ceifadas. A riqueza material, que deveria ser sua libertação, tornou-se sua prisão. Zé Amaro passava as noites em claro, fitando o teto escuro, enquanto as imagens dos túneis, dos ossos e das moedas manchadas de sangue se repetiam incessantemente em sua mente. O sono era um luxo negado, substituído por pesadelos vívidos que o arrastavam de volta ao porão, a fúria da tempestade e a visão dos restos humanos. O apetite desapareceu e seu corpo, antes robusto pela lida na roça, começou a definhar sob o fardo da culpa e do conhecimento. Ele se sentia sujo, cúmplice de uma história que não era sua, mas que agora o consumia. O ouro,
Antes um brilho de esperança, agora queimava em suas mãos como brasas, uma lembrança constante da barbárie sobre a qual havia sido construído. A paz que ele tanto almejava havia sido roubada, substituída por um tormento interior que nenhuma quantia de dinheiro poderia aplacar. Em meio a essa luta interna, Zé Amaro percebeu que a única forma de encontrar a paz novamente seria romper com aquele legado de violência e com a maldição que o ouro carregava. Sua decisão não foi impensada, mas o resultado de semanas de agonia e reflexão. Ele não podia conviver com aquela riqueza, nem com a sombra que ela projetava sobre sua alma. Era uma escolha radical, um ato de desapego que desafiava toda a lógica material. Zé Amaro decidiu vender tudo, não apenas as moedas de ouro e os valiosos títulos de sesmarias, mas também a própria casa que havia sido a origem de sua fortuna e de seu tormento. Ele liquidaria cada centavo, cada pedaço de terra, cada objeto que o conectasse àquela história de sangue. O processo de desapego foi tão árduo quanto a descoberta. Com a ajuda de seu Odair, o tabelião, que apesar de chocado com a decisão de Zé Amaro, respeitou sua vontade, o fazendeiro iniciou a venda de seus bens. Os títulos de sesmarias, devidamente regularizados e autenticados, foram negociados com grandes proprietários de terra e investidores imobiliários, gerando somas astronômicas. As moedas de ouro, após terem sua origem documentada e seu valor histórico reconhecido, foram vendidas a colecionadores e museus com a condição de que sua história completa, incluindo a trágica origem, fosse devidamente registrada. A casa, agora um sítio arqueológico de grande interesse, foi adquirida por uma fundação de preservação histórica que se comprometeu a manter os túneis e restos humanos como um memorial. Zé Amaro supervisionou cada etapa, garantindo que a venda fosse transparente e que a história por trás da fortuna não fosse esquecida. Ele não buscava lucro máximo, mas uma forma de se livrar daquele peso, de purificar-se daquela mancha. Com o dinheiro das vendas, Zé Amaro não buscou novos investimentos ou uma vida de luxo. Seu único propósito era a redenção. Ele usou uma parte significativa da fortuna para um ato simbólico de purificação. Sobre o porão amaldiçoado, o mesmo local onde o baú foi encontrado e onde os túneis revelaram a barbárie, Zé Amaro ergueu uma capela. Uma construção simples, de linhas retas e paredes caiadas de branco, com um pequeno campanário e um crucifixo de madeira. O altar foi posicionado exatamente sobre o ponto onde o baú havia sido desenterrado, e uma pequena placa de bronze discreta contava a história dos que ali haviam sofrido e morrido. A capela não era um monumento à riqueza, mas um santuário de memória e perdão, um lugar para orar pelas almas esquecidas e para tentar trazer um pouco de paz à terra manchada. A construção da capela foi um ato de fé e de penitência, a forma de Zé Amaro tentar devolver à terra a dignidade que lhe havia sido roubada. Após a conclusão da capela e a liquidação de todos os seus bens, Zé Amaro, o fazendeiro que havia se tornado milionário e depois renunciado à sua fortuna, iniciou sua jornada de volta à simplicidade. Ele doou o restante do dinheiro que não foi usado na capela para instituições de caridade locais e para projetos de desenvolvimento nas comunidades mais carentes do sertão, sem alarde ou busca por reconhecimento. Não queria nada para si. Com apenas o suficiente para uma vida modesta, Zé Amaro comprou um pequeno pedaço de terra em um local distante da antiga casa, longe dos olhares curiosos e das sombras do passado. Voltou à sua rotina de agricultor, cultivando a terra com as próprias mãos, vivendo em uma casa pequena e simples, semelhante àquela que sonhava ter antes de toda a turbulência.
Ele aceitou a perda material como um caminho para a paz interior, compreendendo que a verdadeira riqueza não residia em ouro ou terras, mas na serenidade da consciência e na leveza da alma. O milionário atormentado havia se transformado novamente no fazendeiro simples, mas agora ele estava em paz. Zé Amaro viveu seus últimos anos com a mesma dignidade e simplicidade que o caracterizavam antes da descoberta. A capela sobre o porão da antiga fazenda tornou-se um ponto de referência, um local de oração e reflexão, visitado por alguns poucos que conheciam a história completa. Ele não buscava reconhecimento ou glória, apenas a quietude que a terra, agora purificada por seu ato de redenção, finalmente lhe oferecia. Anos se passaram. Zé Amaro faleceu tranquilamente em sua pequena casa, na cama que ele mesmo havia construído, sob o teto que suas mãos haviam erguido. Morreu pobre novamente, sem nenhum dos bens materiais que a fortuna lhe proporcionara, mas em uma paz que o dinheiro jamais poderia comprar. A ironia de sua vida era evidente. Ele alcançou a verdadeira riqueza, a serenidade da alma, apenas ao renunciar à riqueza material que o atormentava. Seu ato de devolver o ouro à terra, através da capela e das doações, fechou o ciclo da maldição. Ele não enterrou as moedas literalmente, mas as transformou em algo que honrava as vítimas do passado e beneficiava a comunidade, purificando a mancha de sangue que elas carregavam. A história de Zé Amaro se tornou mais uma das muitas lendas que o sertão pernambucano guarda. Uma narrativa sobre baús de sesmaria, tesouros enterrados e maldições que transcendem o tempo, mas também sobre a capacidade humana de redenção e a busca incessante pela paz. É um lembrete de que nem todo achado incrível traz consigo apenas sorte, e que algumas descobertas podem exigir um preço muito além do que se pode imaginar. Se você gostou desta história de um achado que transformou uma vida e revelou os segredos sombrios de uma terra, diga-nos de onde você está assistindo nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias diárias de achados incríveis e descobertas misteriosas que desafiam a nossa compreensão.